noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Confesso que é com muita alegria que eu estou aqui. E aceitamos com muito gozo, muita disposição o convite do vosso pastor. A última mensagem que pregamos aqui até hoje, ela está disponível, no YouTube. Talvez alguns assistiram de novo, e até hoje eu estou recebendo testemunhos muito tremendos daquela mensagem. E hoje nós vamos, com a ajuda de Deus, falar sobre um assunto também muito essencial, sem o qual você não tem como estar no rapto. E não é um assunto fácil de explicar, de expor, E ainda não é fácil, e ainda eu tenho contra mim a não ter um dom de mestre, vamos dizer assim, para poder me expressar com clareza. Mas eu vou pedir a Deus, você vai orar também por mim, para que isto que vamos falar nesta noite possa ser bem entendido, Que Deus me ajude a me expressar com clareza e te ajude a entender. Estou um pouco apreensivo pelos visitantes, porque talvez muita coisa ou algumas coisas que eu vou falar aqui, eles não vão entender. É provável que eles não entendam, porque é uma linguagem da mensagem, É provável que eles não entendam. Mas também vamos orar por eles, para que Deus lhes dê a sua porção. Eu não creio que alguém veio aqui em vão. Creio que Deus tem uma porção para você nesta noite. Amém? Eu quero falar nesta noite sobre a evidência do Espírito Santo, o sinal. Amém? Eu quero ler em duas passagens bíblicas. Uma delas está em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5. Atos 1, versículos 4 e 5. Estas são palavras de Jesus depois de ter ressuscitado. E estando com eles, com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. O que é a promessa do Pai? Mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, e agora ele vai falar o que é a promessa do Pai, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Essa é a promessa do Pai.
Vamos para Ezequiel 36, onde o Pai promete isso, dar o Espírito Santo ao seu povo. Deus prometeu nos dar o seu Espírito. Ezequiel 36, 26 e 27. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Esta é a promessa do Pai, da qual Jesus falou. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Amém. Quero que você ore neste momento para Deus abrir o teu entendimento. Que você ore por mim também, para que eu possa me expressar bem, para que o assunto, devido à sua profundidade, não fique confuso na sua mente, né? Eu não entendi direito, ou algo assim. Eu não quero que isso aconteça. Então, ore para que Deus nos ajude. O Espírito Santo pode nos ajudar. Amém? Você crê nisso? Amém? Então vamos orar. Pai, nós queremos te louvar pelo privilégio de poder abrir os nossos lábios e te chamar de Pai. Pedimos nesta noite o auxílio do teu Espírito. Separados dele, nada podemos fazer. O assunto é complexo, não é simples de explicar, mas pedimos que o Senhor possa torná-lo simples, de tal forma que todos possam compreender. Ajude o teu povo a captar, a entender. Abra o entendimento, abra as Escrituras para nós e permita que teu fraco servo, aqui no púlpito, Senhor, possa se expressar com clareza e este culto resulte em bênção. Em nome de Jesus Cristo, trazendo no ensino da palavra uma verdadeira edificação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Eu vou me referir a muitas mensagens aqui, muitos parágrafos. Se você quer anotar, eu vou dar os parágrafos, ou depois, quando você assistir, você faz as suas anotações. Em muitas mensagens, o profeta nos diz que há muita confusão em relação à evidência do Espírito Santo. Muita confusão. E isso faz com que a pessoa, às vezes, pense que tem, quando na verdade não tem.
Então, o ensino, ele vem para esclarecer. Ele traz a verdade e tira todo o engano da frente. E você fica bem fundamentado na Escritura, na verdade da Escritura. Em Ezequiel 36, nós vemos Deus prometendo dar o Espírito Santo ao seu povo. Quando ele diz: porei dentro de vós meu Espírito. Mas antes dele nos dar o seu Espírito, acontecem coisas que servem de fundamento para a vinda do Espírito sobre uma pessoa, ou em uma pessoa. O que vem antes da vinda do Espírito Santo? Ezequiel nos diz, ou Deus, através de Ezequiel, nos diz que a primeira coisa que Deus faria seria tirar o coração de pedra do homem. É claro que isso é uma simbologia. O coração de pedra representa essa parte espiritual que o homem tem. De pedra, a simbologia, vamos dizer, é exatamente o que Paulo fala em 1 Coríntios 2,14. O homem natural. Ele diz: o homem natural, que é o ímpio, é o que tem o coração de pedra. O homem natural não entende as coisas que são do Espírito de Deus. O coração de pedra é incapaz de entender coisas espirituais que procedem de Deus. Não somente não entende, mas Paulo diz, lhe parecem loucura. Quando você fala para um ímpio certas coisas que estão na palavra, ele acha uma loucura. Ele não entende. Ele não tem um coração que lhe permita compreender, ter a capacidade de entender as coisas pertencentes a Deus. Ele zomba de você. Ele diz: mas é uma loucura. Mas você crê nisso? Vamos ler ali. Eu quero ler ali, 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não compreende. Porque lhe parecem loucura. Então, o que Deus tem que fazer? Deus tem que tirar o coração de pedra, esse coração que não consegue compreender as coisas de Deus, que acha loucura as coisas de Deus, e dar ao homem um coração de carne. Tudo isto é uma simbologia, que aqui está se referindo a uma mudança interior, uma mudança que acontece no interior da pessoa. Isso é o que quer dizer Deus tirar o coração de pedra e dar-lhe um coração de carne, quer dizer, um coração sensível, um coração com o qual, agora sim, ele possa compreender as coisas de Deus. Então ele tira o coração de pedra, lhe dá um novo coração,
um novo espírito, e depois é que ele põe o seu espírito dentro daquela pessoa. Então veja que é um processo. Por isso se fala do novo nascimento acontecendo em 3 etapas: justificação, santificação e, por último, batismo com o Espírito Santo. Certo? Por que Deus não pode dar? Aí você vai entender por que a pessoa não recebe o Espírito Santo quando crê. Somente o recebe depois de ter crido. É uma doutrina batista, e talvez outras denominações acreditam que quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ela recebe o Espírito. Não é assim. Biblicamente não é assim. Se você for no grego, no idioma no qual o Novo Testamento foi escrito, o profeta diz, por exemplo, ele cita Atos 19. A pergunta de Paulo é: recebestes o Espírito Santo depois de ter crido? Porque você não o recebe quando crê, mas depois de ter crido, recebestes? O que acontece quando uma pessoa crê? Ela é justificada. Ela inicia o processo do novo nascimento, que culmina com o batismo com o Espírito Santo, ou Deus colocando o seu Espírito dentro da pessoa. Até aqui estão me acompanhando? Amém. Veja, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ela é justificada, inicia o processo do novo nascimento. Para que ela possa crer, repito, Deus tem que tirar aquele coração que não entende nada das coisas de Deus e que acha que as coisas de Deus são uma loucura, não entende, e por isso zomba, e por isso até critica de você. Ele tem que tirar aquele coração, dar um coração novo, um espírito novo, e a pessoa então aceita a Jesus com esse novo coração e esse novo espírito. Quando ela crê, ela é justificada. Veja como diz a Escritura: e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi contado por justiça. Quero que vocês me ajudem, amém? Vamos interagir, quero que vocês entendam. Lhe foi contado por justiça. Então, quando a pessoa crê, o que sucede é a justificação. O que é a justificação? O novo nascimento é um processo. Mas a justificação, que é a primeira etapa desse processo, a justificação não é um processo. A santificação é um processo que dura a vida toda. O novo nascimento é um processo, mas a primeira etapa desse novo nascimento não é um processo. É um ato declarativo. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, sucede o que a Bíblia fala como sendo a imputação. O que é imputação? Imputação é creditar algo na conta de alguém. É como um depósito bancário. Essa expressão imputação você encontra, vamos ver aqui em Romanos 4. Você encontra várias vezes aqui. Me acompanha aí. Romanos 4. Veja. Verso 3, por exemplo: pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça.
Versículo 4: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a obra. Versículo 5: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. Versículo 8: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Então, a palavra imputação aparece várias vezes no capítulo 4 de Romanos, onde Paulo está ensinando sobre a justificação pela fé. O que é imputação? É acreditar algo na conta de alguém. Essa palavra imputação foi tirada da contabilidade. Por isso eu estou dizendo que é como um depósito, é acreditar algo na conta de alguém. Só que, claro, espiritualmente falando. O que é creditado ou lançado na conta daquele que crê? Deus tem um padrão, e o homem não consegue satisfazer esse padrão de exigência divino. Por quê? Porque o padrão de Deus não é humano. Ele é elevadíssimo. Para que Deus te aceite sem Cristo, ou para que Deus possa te aceitar por obras, você nunca poderia pecar. Nem em pensamentos, nunca, nenhuma vez sequer, nunca. Nem em pensamentos, nem em palavras, nem em ações, nem em gestos, nem em atitudes, nem em intenções, de nenhuma forma. Deus somente aceita algo que é tão perfeito quanto Ele. Mateus 5,48: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Agora, como nós, homens falhos, podemos atingir tal grau de perfeição e nunca falhar? Você concorda comigo que todos nós aqui, todos, estamos desqualificados? Por quê? Porque esse é o padrão por meio do qual Deus vai julgar o mundo. Então, como que eu posso ser salvo? Aí aparece a figura salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus se fez homem, e esse foi Jesus. Jesus era Deus em forma humana. Deus desceu aqui na terra. Isso não é fábula. Isso aqui é a verdade. O Todo-Poderoso se fez homem, desceu e viveu uma vida irrepreensível. Ele nunca pecou. Em seus 30 e tantos anos aqui na terra, Jesus de Nazaré não conheceu pecado. Aí você diz assim: e no que isso me beneficia? Porque no caso, Jesus é Jesus e eu sou eu. Ele foi perfeito e nunca pecou. Ele é o varão perfeito. Mas eu sou imperfeito. Como posso me beneficiar dessa vida impecável de Jesus? Por imputação. Na imputação você se beneficia. Por quê? Porque quando você aceita a Cristo, você recebe a Cristo, você crê nele, como diz, Abraão creu em Deus e lhe foi contado por justiça. Quando você crê em Jesus, que é Deus encarnado, acontece a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Aleluia. E o que acontece? Quando você crê no Senhor Jesus, Deus toma a perfeição de Cristo,
a justiça de Cristo, a retidão de Cristo e joga na tua conta. E aí ele olha para a tua conta e o que ele vê? Perfeição, justiça, retidão. Aí ele diz: isso eu posso aceitar. Amém? Aí é quando Deus te declara justo. É um ato instantâneo, um ato declaratório ou declarativo, como você quiser. Onde Deus, quando Ele vê, quando você diz, eu creio, eu aceito, eu creio. O Evangelho é apresentado a você e você diz, eu aceito, eu creio. Então Deus toma essa fé, lança a justiça de Cristo ou a perfeição de Cristo na tua conta, e então Ele diz, eu te declaro justo por causa dessa justiça que está na tua conta. Você é salvo por justiça alheia, porque a tua justiça é trapo de imundície. Veja que essa expressão que se encontra na Bíblia, Isaías 64:6, nossas justiças são como trapo de imundície. Essa expressão é muito forte. Trapo de imundície tem duas interpretações. Se refere, isso aqui é muito forte, mas está na Bíblia. Eu vou fazer o quê? Eu não escrevi a Bíblia. Trapos de imundície eram os panos que as mulheres usavam no tempo da menstruação. E a isso, Deus comparou o teu melhor. Imagina o teu pior como não é. Não sei no que dá para comparar. Ou também eram os panos tirados dos corpos podres, dos leprosos. Esse é o nosso melhor. Por quê? Irmão, o padrão de Deus é de perfeição absoluta. O que nos desqualifica é a nossa descontinuidade no fazer o bem. Porque maldito é todo aquele que não permanecer. Essa impermanência é o que nos desqualifica. Porque você diz assim, mas eu faço coisas boas, mas também faz coisas erradas. Você não é contínuo no fazer o bem. Jesus sim foi. Você é assim, você faz o bem, aí faz alguma coisa errada, depois faz um bem de novo, depois olha uma coisa que não deve, depois faz o bem de novo. Você tem uma vida como voo de pica-pau. Você faz uma coisa certa, mas de repente já olhou, assistiu uma coisa que não devia, ouviu uma coisa que não devia, falou uma coisa que não devia, pensou uma coisa que não devia. Você não tem permanência. Jesus não, Jesus foi assim, 33 anos assim. Ele nunca pecou. Está me acompanhando? Ele não conheceu o pecado, ele não sabe o que é isso. Nunca pecou. Isso é tremendo. Aí você entende que Jesus não somente morreu por você, mas também viveu por você. Porque se ele não tivesse vivido uma vida perfeita, se ele, vamos dizer assim, se ele chegasse ao Calvário com algum pecado, como poderia ele ser o sacrifício? Se o cordeiro deveria de ser perfeito, para ser substituto pelo homem imperfeito, o perfeito morrendo pelo imperfeito, o justo pelos injustos. Então ele teve que viver uma vida impecável para ser o cordeiro perfeito que iria te substituir, carregando todos os teus pecados. Jesus foi o único Filho de Deus que nasceu santo e morreu como um pecador.
Gabriel disse para Maria: o santo ser que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. O santo ser que de ti há de nascer. Ele nasceu santo. Mas como ele morreu? Como um pecador. Não seus pecados, nossos pecados. Porque certamente ele carregou sobre si os nossos pecados. Por quê? Esse santo teve que morrer como um pecador? Porque nós que éramos filhos também, filhos e filhas, tínhamos, nosso caso foi o caminho inverso, né? Ele nasceu santo e morreu como um pecador. Para que nós que também éramos filhos, mas tínhamos nascido pecadores, morrêssemos santos, lavados em seu precioso sangue. Amém. Amém. Glória a Deus. Então acontece a justificação. Quando ele te dá um novo espírito, ele te dá, diz o profeta, uma nova maneira de pensar, porque o espírito fala do teu intelecto. Existe o corpo. Como que eu posso tipificar aqui? Vamos pôr assim: corpo, alma, espírito. Amém? Você vai encontrar, e aqui eu quero que você me dê atenção. Quando você lê as mensagens, você vai encontrar que as mensagens mais antigas, o profeta vai usar a expressão corpo, alma e espírito. Você vai encontrar essas expressões em personificação do cristianismo, Apocalipse capítulo 4, mensagens de 60 e de 61, maior batalha jamais pelejada, que é de 62, mas ele corrige no finalzinho, em 65, nós temos Deus desta era maligna, agosto de 65, ungidos dos últimos dias, julho de 65, e não sabeis, filtro do homem que pensa, Cristo revelado em sua própria palavra. São essas últimas, de 65, onde ele não usa essa sequência antiga. Ele usa a seguinte, que é a certa, tá bom? Que é a certa. Está me acompanhando? O certo é corpo, espírito, alma. O corpo é a parte física com 5 sentidos. O espírito é a parte psicológica, com memória, raciocínio, imaginação, afetos, etc. Consciência, né? E a alma é quem você é, teu verdadeiro eu. Aqui está o teu poder de escolha, aqui está a fé ou a dúvida. Quando a pessoa morre, porque você notou que a mente é uma coisa muito tensa? O estresse, tem tantas depressão, tantas doenças mentais, porque a mente é uma coisa extremamente tensa devido à posição na qual ela está. Porque nós temos aqui o corpo e aqui a alma e a mente fazendo a ponte entre algo físico e algo espiritual. Já imaginou uma ponte? Um lado da ponte está numa coisa física, o outro lado da ponte numa coisa espiritual. Já imaginou? Aqui está o corpo que é visível, aqui está a alma que é invisível. Ela faz a ponte entre o visível e o invisível. Entre o físico e o espiritual.
E quando a morte acontece e a alma se separa do corpo, este corpo vai para a sepultura, e aqui nós temos a alma, indo para o seu destino, seja ele qual for. Quando Deus dá à pessoa um novo espírito, Ele dá a ele, diz o profeta, uma nova maneira de pensar, que o leva a achar coerência e verdade no evangelho que ele está ouvindo, que a pessoa está ouvindo. Diz, mas isso tem sentido. Sem esse novo espírito, porque aqui ele diz, o espírito, este é o seu intelecto com o qual você pensa, um novo modo de pensar. Então, quando ele te dá um novo modo de pensar, você diz, sim, correto, a Bíblia parece ser tão racional, eu não acreditava naquilo, mas agora eu creio. Então, quando ele te dá um novo espírito, ele trabalha em teu intelecto e você passa a pensar diferente. Você pensava que a Bíblia era uma bobagem, a questão de igreja é uma bobagem, mas quando Deus te dá um novo espírito, essa maneira de pensar é substituída por, não, espera aí, e você passa a pensar diferente acerca das coisas espirituais. Quando Ele te dá um novo coração, Ele te dá, deixa-me ver aqui, Ele te dá um novo desejo. E você diz, eu quero fazer o correto. Por quê? Porque na alma está o livre-arbítrio, a capacidade da escolha. Por isso diz, a alma que pecar, ou seja, a alma que rejeitar em incredulidade, pecado é incredulidade, a alma que rejeitar em incredulidade a palavra de Deus, essa morrerá. Estão me acompanhando? Amém? Como na alma está a fé ou a dúvida, o poder da escolha para aceitar, rejeitar, quero, não quero, aceito, não aceito, o novo coração é para te dar um novo querer. E você diz, eu quero Jesus, eu quero seguir os caminhos de Deus, um novo querer. O problema é que esse espírito novo e esse coração novo, principalmente esse espírito novo, é confundido muitas vezes com receber o Espírito Santo. E não é a mesma coisa. Aqui, exatamente neste ponto, o profeta diz que as pessoas se enredam, porque recebem um novo espírito e confundem isso com ter recebido o Espírito Santo. E na palavra de Ezequiel 36 diz, te darei um novo espírito, e depois diz, e porei sobre vós ou em vós meu espírito. Aí sim é o Espírito Santo. O novo espírito não é o Espírito Santo, mas é a base para que você possa aceitar as coisas de Deus e Ele possa te dar o Espírito Santo. Deus não pode pôr o Espírito Santo numa pessoa, vamos dizer, sobre um coração de pedra. Como que Ele vai dar o Espírito para um coração que não compreende as coisas de Deus e lhe parecem loucura? Não tem como. Aí você vai entender, deixe-me te dar 2 exemplos fáceis de entender. Lembra quando Noé soltou a pomba? Pomba é um tipo do Espírito Santo, amém? A Bíblia diz que a pomba retornou, por quê? Não achou lugar onde pousar o seu pé. Bom, é exatamente assim.
Havia corpos, você vê que o corvo foi e não voltou. Ele teve seu avivamento, tinha corpos podres, carniça para todos os lados, de animais, de homens, de mulheres, de tudo. Ele fez o seu banquete, para que ele iria voltar para a arca? Mas a pomba, ela se alimenta com alimento diferente. Ela não achou lugar onde pousar o seu pé. Exatamente isso. É como se o coração de pedra não dá à pomba, ao Espírito Santo, um lugar onde pousar o seu pé. Não pode vir sobre um coração de pedra. Então Deus tem que dar à pomba um lugar para ela pousar o seu pé. Que lugar é esse? Um novo coração e um novo espírito. Amém? Aqui você vai entender também uma das mais profundas revelações da mensagem, quando o profeta ensina que o óvulo não era de Maria. Você vai encontrar em 3 ou mais mensagens, Divindade Explicada e outras, onde ele diz que o óvulo era de Maria. Você já leu isso? Leu? Tem várias mensagens, 3 ou 4. O óvulo era. Depois, na mensagem Unidade, bem no finalzinho, creio que ela de 64, 65 por aí, ele corrige isso e diz: o óvulo não era de Maria. Porque se o óvulo fosse de Maria, Cristo não ressuscitaria ao 3º dia. Por quê? Porque ele não seria aquele santo que não veria corrupção, porque ele teria alguma ligação com a velha criação caída. Somente o ventre foi emprestado, mas a semente e o óvulo foram dados por Deus. Amém? Por quê? Por que não poderia ser um óvulo de Maria? Porque seria como um coração de pedra, não tem onde pousar o seu pé. Teria que ser um óvulo feito por Deus e uma semente feita por Deus. Aí a semente teria onde colocar o seu pé. Teria um espaço adequado. Amém? Está entendendo? Amém. Amém. Então, ele te dá um novo coração, um novo espírito, e com esse novo coração e esse novo espírito, você vai longe. E eu vou te dar aqui alguns parágrafos para você estudar depois. Por exemplo, aqui, por que é tão difícil viver a vida cristã? Parágrafo 28. Ele diz assim: você tem um novo espírito, então você para de beber. Tem um novo espírito e para de beber, mentir, você tem um novo espírito, então você pode fazer muitas coisas com aquele espírito, mas não é a respeito disso que Deus está falando quando diz meu espírito. Então você nota que, qual é a base da santificação? Esse novo coração e esse novo espírito que Deus te dá. Por isso, você pode ser justificado, santificado, mas ainda não ter o Espírito Santo. Porque a santificação, ela é fruto desse novo coração e desse novo espírito. Porque agora o teu coração é diferente. Teus desejos são diferentes, teus gostos são diferentes, teu pensamento é diferente, e você começa a se libertar de muitas coisas. Com esse novo espírito você vai longe, você para de mentir, de fazer coisas erradas, se liberta da bebida, do cigarro, de muitas coisas. Mas isso ainda não é o Espírito Santo. Aí é onde as pessoas se enredam. E a verdadeira evidência está relacionada à palavra do dia, sempre. Sempre. Então vamos aqui.
na justificação, quando Deus te justifica, Deus te livra da punição do pecado. Você merecia ser punido, castigado pelo seu pecado, mas Cristo te substituiu, você o aceitou. A santificação te livra do poder do pecado, para você viver uma vida limpa, cristã, uma vida correta. E a glorificação te livra da presença do pecado. A santificação, ela é um processo que dura a vida toda, e nesse processo você não alcança a perfeição absoluta. Você vive uma vida limpa, correta, mas ainda está sujeito a falhas e até mesmo a pecar. A possibilidade de pecar enquanto estamos neste corpo existe. Por isso, 1 João 2 diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, então existe. A questão é que, quando nós pecamos, esses pecados não são imputados a nós. Eu acabei de ler isso para vocês em Romanos 4. Isso aqui é uma das coisas mais tremendas do Evangelho da Graça. Deus imputa justiça e não imputa pecado aos crentes. Isso aqui é muito grande, irmão. O que quer dizer que ele não imputa pecado? Quer dizer que a justiça de Cristo foi imputada, ou seja, foi parar na tua conta, mas os pecados não vão parar na tua conta, porque já foram parar na conta dele, que é o teu substituto. O sangue, ele te mantém limpo 24 horas por dia. Te mantém limpo. É isso que diz o profeta. A graça te salva e o sangue te mantém limpo. Não é imputado a você o pecado. Então o que acontece? Mas você está sujeito a falhas, até mesmo a pecar. Há uma diferença muito grande entre a possibilidade de pecar e o viver em pecado. Você vê que um ímpio, como ele não tem um novo coração e um novo espírito, o pecado para ele é até às vezes motivo de glória, né? Ele diz: oh, eu estive com tantas mulheres, e ele se gloria. Para ele é fantástico, porque é a natureza dele. Ele não tem um novo coração, ele não tem um novo espírito. É uma coisa gloriosa, para ele é o máximo. Ele é visto como, oh, que tremendo sedutor, que tremendo conquistador. É glória. E aquilo não lhe condena, pelo contrário, ele conta como algo tremendo. Não lhe condena em nada. Estou dando um exemplo só. Mas um cristão, mesmo existindo a possibilidade de pecar, quando isso acontece, dói no coração. Por quê? Porque agora existe vida dentro dele. Existe um novo coração, existem novos desejos, existem novos pensamentos, existe um novo espírito. E quando ele tropeça, quando ele cai, quando ele peca, quando ele erra, quando ele falha, aquilo dói no seu coração. E essa é a diferença entre quando um ímpio peca e um crente peca.
Agora, quando nós chegarmos à transformação dos nossos corpos, ressurreição dos mortos ou transformação dos vivos, então nós seremos libertos da lei do pecado e da morte que está em nossos membros, e seremos libertos da presença do pecado para nunca mais pecar. Amém? Amém. A glorificação inicia na santificação, e a glorificação é santificação consumada. Quando a santificação chega no seu ápice, no seu clímax, ela é chamada de glorificação, onde você é liberto não somente do poder do pecado, mas da presença do pecado. Isso é maravilhoso. Quão grande Salvador nós temos. Você sabe que há muitas maldições aqui na Bíblia. Você vai para o livro de Deuteronômio e você encontra muitas maldições sobre aqueles que não são perfeitos. Muitas, você encontra muitas. Por exemplo, aqui, uma maldição. Deuteronômio 28, 29. Existem, depois você lê, eu não vou ler tudo, são 68 versículos. Só que olha uma coisa, os primeiros 14 versículos fala sobre bênçãos. 14 versículos. E do 15 ao 68 fala sobre maldições, de maneira detalhada. Olha a diferença. De 14 versículos para quantos? De 15 ao 68. Maldições terríveis, das quais Jesus te libertou. Gálatas 3,13 diz assim, que nós estávamos sob maldição, enfermidades, maldições de toda espécie. Vou ler algumas aqui, para que você veja do que Jesus te libertou. Mas a Bíblia diz que Ele se tornou maldição, se fez maldição ao ser pendurado em um madeiro, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Deuteronômio diz, quando um homem for pendurado em um madeiro, ele está sob a maldição. Então ele teria que se tornar maldição, porque você estava sob maldição. E ele é o teu substituto, aleluia. Então ele teria que carregar de alguma forma a tua maldição, assim como carregou tuas iniquidades, assim como carregou tuas dores, assim como carregou as tuas enfermidades. Ele é o grande Salvador. Amém. E olha, eu vou ler aqui algumas, se você quiser acompanhar, Deuteronômio 28, por exemplo, versículo 29, apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridade, e não prosperarás nos teus caminhos. Essa falta de prosperidade que há nas pessoas é maldição. É uma maldição. Elas não prosperam, elas não progridem, elas não progressam, elas não avançam, elas têm uma vida amarrada. É uma maldição. Mas, irmão, Deus te livrou de toda maldição. Você pode ser próspero. Você não tem que viver uma vida amarrada. Cristo te libertou. Ele se encheu com essas maldições para que você pudesse ser livre e prosperar. Porque não prosperarás é uma maldição. Você tem o direito, porque é um crente em Jesus, de ver a prosperidade em todos os seus caminhos.
Não porque você é bom, mas você vai diante de Deus e diz: Senhor, eu tenho direito a prosperar em todos os meus caminhos, por causa do que Jesus fez por mim. Outra maldição, por exemplo: desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Adultério é uma maldição. Então, você tem o direito, por causa do que Cristo fez por você, de dizer: Senhor, guarda a minha casa, guarda meu cônjuge, guarda minha esposa, guarda meu marido, que essa maldição do adultério não entre lá em casa, no meu lar, porque Jesus carregou a maldição do adultério. Guarda minha casa, guarda meu lar. Diz: edificarás uma casa, porém não morarás nela. Eu já vi isso acontecer. A pessoa gasta um dinheirão, faz empréstimo, constrói seu apartamento e depois é tirado na justiça por familiares. Eu já vi isso acontecer. É uma maldição. Você não desfruta daquilo que edifica, que constrói. Leia depois todo o capítulo 28 de Deuteronômio. Só que antes, quando eu não entendia isto, eu lia e eu ficava apavorado. Quem não ficaria com uma lista destas? Que o maldito não prospera, pode acontecer adultério na minha casa, eu posso construir uma casa e nem morar nela, e uma coisa, você fica mal. Mas quando eu entendi que Cristo me redimiu das maldições, quando eu leio isto, eu leio de uma maneira diferente, dizendo: obrigado, Senhor, porque disto o Senhor me livrou. Obrigado, meu Deus, porque disto também o Senhor me livrou. Quer ver outra maldição? Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão, e após deles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. Pais que não têm influência sobre seus filhos. É uma maldição. Você fala para sua filha, é a mesma coisa que nada. Ela ouve mais uma ímpia do que você, mãe, do que você, pai. Isso é uma maldição. Corta isso em nome de Jesus nesta noite e diga: Senhor, eu tenho direito de ser uma influência sobre a minha filha, sobre meu filho, que eles me ouçam quando eu dou conselhos. Por quê? Porque Jesus carregou toda a maldição sobre ele lá na cruz do Calvário. Senhor, que eu fale e a minha palavra tenha peso para a minha filha. Sabe quando uma mãe fala e é a mesma coisa que escutar chover? Aí a filha dá ouvidos para uma ímpia lá na escola, no colégio, mas ela não te dá a mínima, porque isso é maldição. Mas Jesus te resgatou disso. Você tem o direito pela cruz de influenciar e ser ouvido por seu filho e pela sua filha. Quando fala e aconselha, posiciona, tome posição, posicione pela verdade e diga: eu não aceito que a minha filha não me dê ouvidos quando eu aconselho, quando eu lhe dou conselhos. Ela não te ouve, eu não aceito isso, porque isso é maldição, e Jesus me resgatou disso. Olha como diz: filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Isso é uma maldição. O cativeiro das drogas. Você gera filhos e eles vão para o cativeiro das drogas. O cativeiro da prostituição, o cativeiro do mundo. Esses dias atrás, ouvindo o pastor Febrônio, ele disse:
eu não gerei filhos para o inferno. Nem você. Não interessa se teu filho hoje está lá nas drogas. Não interessa se ele está afundado numa vida promíscua, suja. Filhos em cativeiro é maldição. Você diz: Senhor, eu não aceito meu filho nas drogas, porque isso é maldição. Meu filho no cativeiro das drogas, minha filha no cativeiro da prostituição, eu não aceito isso. Isso é maldição. E Jesus me livrou da maldição. Ele se fez maldição por mim, me redimiu, me resgatou. E você vai ver que as maldições, elas são crescentes. Elas vão crescendo, 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 até que chega ao máximo, ao clímax, a pior de todas as maldições. Sabe qual é? Está no último versículo 68, a pior de todas as maldições. Aí quando chega no clímax, no ápice, no ponto mais alto, e a maldição, a pior de todas elas é esta: e o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te tenho dito, nunca jamais o verás. E ali, no Egito, sereis vendidos por servos e por servas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Ou seja, você vai ser tão indesejável que ninguém irá querer te comprar. Já pensou nisso? É uma coisa que ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer. Nem o inimigo não quer. Ninguém quer. Mas sabe, a coisa linda deste versículo diz: não haverá quem vos compre. De tão indesejável que você se torna sob maldição. Mas sabe o maravilhoso disto que estamos falando, o Evangelho? Jesus te comprou. Aleluia. Jesus te comprou. Uma pessoa sob maldição que ninguém quer comprar, mas Ele te comprou. Ele te comprou. Vamos um pouquinho mais aqui. Esse novo espírito, você vai longe com ele. Ele se torna a base para deixar de fumar, de beber. Você alcança certos níveis de santificação, mas ainda não é o Espírito Santo. E às vezes se confundem, ou às vezes não, muitas vezes se confunde esse novo Espírito com o Espírito Santo. E não é a mesma coisa. Agora, o que acontece, por exemplo, o que se faz com esse novo Espírito? O Espírito Santo pode vir, preste atenção, e ungir esse novo Espírito. E a pessoa sente emoções, sensações, chora, pula, rola no chão, fala em línguas, etc. Eu vou ler alguns parágrafos aqui. Cristo revelado em sua própria palavra, parágrafo 30, para quem estiver anotando. A era da igreja de Laodiceia, nua, cega, miserável e não sabe. Apocalipse 3. Ela é ungida com o verdadeiro Espírito, ou com o Espírito verdadeiro. Isso aqui é muito forte.
Como é que uma igreja que está nessa condição, nua, cega, desgraçada, essas são expressões bíblicas, não são minhas, está em Apocalipse 3. Deus chama a igreja moderna de nua, cega, miserável, desgraçada e pobre. Aí o profeta diz que sobre essa coisa, o Espírito verdadeiro vem e unge. A chuva caindo sobre justos e injustos, o sol saindo sobre bons e maus. A chuva é um tipo do Espírito Santo. E aqui está os ungidos dos últimos dias. Veja, olha bem, eu estou lendo aqui. Aquele Espírito Santo pode cair sobre um homem em seu espírito. Que espírito? Espírito novo. Não é o batismo com o Espírito Santo, são unções que vêm sobre esse homem que tem um novo espírito e um novo coração. E a unção vem sobre ele. Está entendendo? O Espírito Santo pode cair sobre um homem em seu espírito, porém a sua alma é o seu germe. E aquele germe é a palavra. Não me importa o tanto que você pregue, quão bem você faça isto, quanto você ame. Você percebe uma coisa aqui. Amor, esta é uma das entradas do Espírito. Nós temos o quê? 5 sentidos. Entre os 5 sentidos está afetos. Com ele você ama, odeia, etc. Então você, com esse novo Espírito, pode amar. Mas ainda não é o Espírito Santo. Pode amar até mesmo a Deus, mas ainda não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está relacionado à palavra do dia, à evidência. Estão me acompanhando? Amém? Quero que vocês, assim, cada tanto deem um amém, alguma coisa assim, para eu saber que vocês estão acompanhando. Não importa o quanto você ame, esta é uma das entradas do Espírito. Você não pode amar com seu corpo, você ama com seu espírito. Esta é uma das entradas. E você pode amar, e amar até mesmo a Deus, e continuar não estando correto. Por quê? Você tem um novo espírito. Ali tem consciência. Aí por isso, se você faz uma coisa errada, você sente. Mas ainda não é o Espírito Santo. Mas você está entendendo que a pessoa vai longe com esse espírito novo e com esse coração novo e se torna um bom crente, mas ainda não é o batismo com o Espírito Santo? Ali tem memória, ali tem amor, afetos, o que mais? Raciocínios, imaginação, para pensar, você pensa nas coisas de Deus, etc. Tudo com esse espírito novo. E a unção vem sobre esse espírito novo. E você faz muita coisa nesse espírito novo. Mas a questão é, na alma, o que há na alma? Porque se esta alma, eu vou ler agora, não for predestinada para o batismo com o Espírito Santo, apesar dela ter tantas manifestações e unções em seu espírito, essa alma vai rejeitar, e ela tem o poder da escolha, ela vai rejeitar a palavra do dia. Deixe-me ler mais aqui.
Parágrafo 25, Cristo revelado em sua própria palavra. Você não pode pensar com seu corpo, você pensa com a sua mente. E lá é onde muitos cristãos simplesmente param. Por que param? Porque eles receberam o Espírito Novo e pensaram que receberam o Espírito Santo, porque o Espírito Novo traz mudanças na vida deles. Eu recebi. Está entendendo? Olha, é lá onde muitos cristãos simplesmente param. E eles podem, exatamente como o milho no campo e o joio no campo, eles podem ser ungidos pelo mesmo Espírito Santo que o verdadeiro crente está ungido. Mas lá embaixo, dentro daquele próximo estado, vou pôr assim, né? Corpo, ou como eu coloquei assim, só para vocês terem noção aqui. Corpo, espírito e alma. A unção vem aqui sobre este espírito e a pessoa sente amor por Deus, pelos irmãos. Tem consciência, quando ela falha, ela sente, oh meu Deus, e aí se arrepende, pede perdão. Mas ainda não chegou aqui, irmão. Aqui, a verdadeira evidência está relacionada não ao espírito, mas à alma. Aceitando a mensagem do dia. Essa é a evidência. Mas aqui, com este Espírito novo, ela pula, tem emoções, sensações, o corpo se arrepia. Me arrepiei, choro, muita coisa. Você está entendendo a complexidade do mundo espiritual? Você está entendendo a profundidade? Olha só. Mas lá embaixo, dentro daquele próximo estado, o terceiro, 1, 2, 3, corpo, espírito, alma. No terceiro está a alma e ela é predestinada por Deus. Predestinação não está aqui nem aqui, está aqui. Predestinado para quê? Para aceitar a palavra do dia. Para crer no Senhor Jesus de acordo com a mensagem do dia. Está entendendo? Aí está a evidência do batismo com o Espírito Santo. E lá está onde a verdadeira semente germe está colocada, lá dentro. Hoje há tanta confusão a respeito da evidência do Espírito Santo e demais coisas. Satanás pode personificar qualquer tipo de dom que Deus possui, aqui, nessas duas esferas. Mas ele não pode trazer aquela palavra, palavra por palavra. É aí onde ele caiu no Éden, é aí onde ele sempre tem caído, a fita sobre os falsos ungidos. Eles podem estar ungidos pelo Espírito, aqui, falarem em línguas, gritarem, pregarem o Evangelho e continuarem um demônio. Estou lendo. É o lado de dentro. Recordem, Jesus disse, todo que o Pai me tem dado virá a mim, e ninguém poderá vir a mim, a não ser que o Pai o traga primeiro. Olha aqui. Filtro do homem que pensa. 68. Mas o lado de dentro é a alma. Aquela alma foi predestinada. Então eles podem ungir esse espírito para fazer o corpo do lado de fora vir a ser objeto desse espírito. Mas a alma que pecar, essa morrerá. A alma que rejeita em incredulidade a palavra de Deus, aquela alma morrerá. Então, por isso é o que falávamos aonde? Sobre
sermos íntimos de Deus, nos dois, né? Nos dois cultos se mencionou. Você vê a palavra que Jesus usou, a palavra conhecer, conhecimento, ela significa, em alguns casos, uma relação íntima, um relacionamento íntimo, né? Como a árvore do conhecimento. Não foi que Eva comeu maçã, não sei quem inventou isso, mas é uma bobagem. É uma questão sexual. Então você chega a Gênesis 4 e diz assim, que Adão conheceu a sua esposa e ela concebeu. O que quer dizer que Adão conheceu? Teve um relacionamento sexual, íntimo com ela. Sim ou não? Amém? Você chega em Gênesis 18 e diz, os sodomitas disseram, queremos conhecer esses homens que estão na tua casa, Ló. O que significa isso? Queriam ter relacionamentos homossexuais, os sodomitas. Maria disse para Gabriel, como será se eu não conheço o varão? O que ela quis dizer? Eu sou virgem, não conheço o varão, quer dizer, nunca tive um relacionamento sexual com um homem, sou virgem, como é que eu vou engravidar? Então a palavra conhecer faz referência a um relacionamento íntimo. Ter um relacionamento íntimo. Jesus pega essa palavra e aplica ao espiritual para falar daqueles que são seus íntimos. Algo como aquilo que Davi disse, aqueles que têm comunhão íntima com Deus. Ou seja, Jesus pega a coisa mais íntima no natural, que é o sexo, e aplica como um tipo do espiritual, né? E diz, e fala sobre uma intimidade, claro que no sentido espiritual, uma intimidade com Deus. E você vê em Mateus 7 que um monte de pentecostais chegam lá e dizem, em teu nome expulsamos demônios. Até entrevistamos com o microfone. Essa fui eu que coloquei. Em teu nome fizemos milagres. Em teu nome, o que mais? Profetizamos. Veja os dons em operação. E ele disse, nunca vos conheci. Apesar de fluírem os dons, não eram de seus íntimos. Você pode estar cheio de dons, pregar, profetizar, falar em línguas, fazer mais barulho do que ervilha caindo em couro seco. E ainda não ser íntimo, ainda ouvir, nunca te conheci. Você não é meu íntimo. Intimidade é em relação à palavra. Diz, não vos chamarei servos, mas amigos, porque tudo que o Pai me disse, eu disse a vocês. Tudo que recebi do meu Pai, vos dei a conhecer. São João 15. Sempre é relacionado à palavra. Você pode ter os dons em manifestação aqui, no Espírito. Porque aqui existem emoções. Aí eu senti, porque a unção vem sobre o espírito da pessoa. Aí eu senti o Espírito de Deus, claro. Ai, eu me arrepiei, olha aqui, ó, me arrepiei. Corpo, a unção, emoção, imaginação, às vezes é imaginação também, tem muita imaginação. Sensações, mas essa mesma pessoa que fala em línguas até cair de costa, apresenta a mensagem da hora para ela, você vai ver o que é um chute. Porque a alma é o que vale. Ela tem o poder de aceitar ou rejeitar. E a verdadeira evidência, olha isto, a verdadeira evidência do batismo com o Espírito Santo é ouvir o que o Espírito diz à igreja, a era na qual você está vivendo.
em todas as 7 eras. Apocalipse 2 e 3, não diz, aquele que tiver língua fale o que o Espírito está falando. Não diz assim. Diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Essa capacidade de ouvir o que o Espírito diz para aquela era, isso é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Jesus disse, vós não ouvis porque não sois de Deus. Ele disse para aqueles homens. João disse, porque aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não as ouvis. Paulo chegou a dizer, se você é profeta, hoje tem profeta para jogar para cima, ele só tem dificuldade com o nosso profeta, porque qualquer louco é profeta hoje, qualquer doido, profeta e profetiza e profeta para tudo que é lado, só o nosso que, né, é um problema, mas qualquer doido é profeta hoje, não tem nada no ministério, mas ali é profeta. E os denominacionais não têm dificuldade nenhuma. Agora, quando nós falamos, Deus enviou um profeta, meu Deus. Por favor. Como se não fosse uma coisa bíblica. O próprio Jesus disse, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Foi Jesus que falou. Compreende? Então, Paulo diz assim, se você crê que é um profeta, ou espiritual, se você julga ser profeta, eu sou um profeta, pastor, tudo bem. Se você é profeta, ou espiritual, você não é profeta, mas é um homem espiritual, uma mulher espiritual. Paulo disse assim, reconheça que aquilo que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Eu quero ver se você é espiritual mesmo. Porque aí eu chego com alguma coisa que Paulo diz, e você não reconhece como sendo de Deus, que classe de homem espiritual é você? Ou mulher espiritual é você? Que classe de profeta é você? Uma certa vez eu falei assim, irmã, nós temos Paulo aqui batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem que receber o nome. Lembra quando Ananias chegou em Paulo e diz assim, batiza-te invocando o seu nome. O nome de quem? Daquele que te apareceu no caminho de Damasco. Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegues. Batiza-te invocando o seu nome. Então você batiza a pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o batismo nas águas, bíblico. Tá? Eu te dou o meu carro de presente. Se você achar no livro dos Atos dos Apóstolos outro batismo que não seja nas águas, porque existe também o batismo com o Espírito Santo, mas estou me referindo ao batismo nas águas, outro batismo que não seja em nome do Senhor Jesus. Eu te dou meu carro de presente. De papel passado, estou falando aqui na frente de todo mundo aqui. Se você achar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, ou você já sai de carro. Espero que você tenha carteira. Já sai de carro. Mas eu não sou bobo, né? Eu sei que não tem. Não tem. Não tem. Por quê? E aí eu disse, irmã, se Paulo batizou em nome do Senhor Jesus, a igreja primitiva batizou assim, por que nós batizamos nos títulos? Aí porque Jesus mandou, Jesus não mandou, Jesus falou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quem nos visita aqui? Levanta a mão, só para dar um exemplo. Você que levantou a mão lá atrás, aquele irmão lá. Eu sou pai, porque eu tenho filho. Eu sou filho, porque tive pais. Também sou
O que mais? Pode ser um monte de coisa, né? Tem um espírito. Mas você sabe, irmão, qual é o meu nome? Não? Então, está vendo como há diferença entre títulos e nome? Pai não é nome, irmão. Filho não é nome. Espírito Santo não é nome. Espírito Santo é o que Deus é. Deus é Espírito. E Espírito Santo. Ele não é um espírito imundo, ele é um Espírito Santo. Então, há uma diferença entre nome. Eu quero registrar esse terreno no nome do meu filho. Você acha que o homem lá vai pôr nome do meu filho? Não. Mas qual é o nome do seu filho? Fulano. Até o ímpio sabe a diferença entre nome e títulos. Os crentes não sabem. Jesus falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse: Pai, eu manifestei o teu nome aos homens. É esse nome que tem que ser invocado sobre você nas águas. Por quê? Para você se identificar com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo, desse homem que te substituiu na morte. Aí eu disse assim: irmã, Paulo batizou em nome do Senhor Jesus. Nunca batizou em Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca. Você não encontra isso. Se Paulo estivesse vivo hoje, e o pastor dela batizava conforme a tradição religiosa, Pai, Filho e Espírito Santo. Se Paulo estivesse vivo hoje, ele batizaria da mesma forma. Certo? Aí você tem seu pastor aqui e Paulo aqui. Este, crendo de maneira diferente ao que Paulo, você fica com quem? Você acredita que ela gaguejou? Que vergonha, irmão. Eu não troco Paulo por nenhum pastor moderno de hoje, a menos que ele esteja alinhado com Paulo, e não seria uma troca. Agora, quando vem um pastor moderno, olha, pense em Paulo, por favor. Um homem que escreveu quase todo o Novo Testamento, 2/3, que disse: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Não recebi o meu evangelho de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. E a pessoa ficar gaguejando. Eu não sei se eu fico com Paulo. Se alguém crê ser profeta ou espiritual, reconheça que aquilo que Paulo escreveu são mandamentos do Senhor. Quando Paulo disse: não permito que a mulher ensine, isso não é machismo, isso é mandamento do Senhor. Há um porquê esse mandamento foi dado. A sociedade de hoje não reconhece a palavra de Deus. Por isso tem mulheres pregadoras nos púlpitos, tem missionárias, tem pastoras, é uma desgraça. Não permito que a mulher ensine, isso está na Bíblia. Mulheres pregadoras, mulheres missionárias, pastoras, estão dentro de tradições religiosas, mas não dentro da palavra de Deus. Agora a pergunta é: irão reconhecer? Se são espirituais, irão reconhecer. Senão, não irão reconhecer. Mas eles têm sensações, têm emoções, têm pulos, têm línguas estranhas, dons, pregações, tudo. Com esse Espírito novo eles fazem muita coisa, e o Espírito Santo vem ungindo isso.
Mas aqui está o problema. Esta alma não aceita a palavra da hora, porque não tem eleição. A predestinação está aqui, e ela não é predestinada para enxergar, para ver. Olha o que ele diz aqui. A mulher que vive em deleite, com seu cabelo cortado e face pintada, está morta enquanto está viva. A Bíblia diz assim, vê? Ela pode ser religiosa, porque esse espírito novo... Irmão, esse assunto é tremendo. Eu espero que você esteja entendendo. Ela pode ser religiosa, mas ela nunca foi salva. Ela tem gestos exteriores. Você vê que ela chora, ela se arrepia, ela levanta as mãos, ela sente a presença de Deus. Ela pode cantar em um coral, ela pode dançar no espírito, ela pode falar em línguas e ter todas as manifestações do espírito, mas a não ser que aquela alma dentro seja uma filha de Deus, ela está aniquilada, não importa o que ela faça. Israel era extremamente espiritual, todos repletos da bondade de Deus e reverenciavam a Deus e assim sucessivamente, mas aquilo não deu certo. O que estava dentro deles não pôde reconhecer a palavra do dia. Vou finalizar aqui. Mensagem e não sabeis. O último homem, parágrafo 111 em diante. O último homem, 1, 2, 3. O terceiro. O último homem é a alma. Há um só sentido que controla isso. No corpo tem 5 sentidos, no espírito tem 5 sentidos, na alma 1. Um só sentido que controla isso. E qual é esse sentido? É o livre agente moral, livre arbítrio, escolher ou rejeitar. É com a alma que você escolhe ou rejeita. Se você ouve a palavra do dia, não havendo eleição na alma, você rejeita. A alma tem o poder da escolha. Você rejeita. Você diz, eu não aceito isso. A razão pela qual as pessoas hoje, não esqueçam isto, qual é a evidência inicial do Espírito Santo? As pessoas podem viver neste Espírito, está se referindo ao Espírito novo, vivem nesse Espírito, dançarem no Espírito, gritam no Espírito, vão à igreja no Espírito, e absolutamente podem ter o verdadeiro Espírito de Deus ungindo esse Espírito e ainda estar perdido e tão possuído pelo diabo como podem estar com esse Espírito. Que forte, irmão. Essa é a razão que não se pode dizer a uma mulher que pôr shorts é incorreto. Não se lhe pode dizer que cortar o cabelo é incorreto. Diz, o que tem o cabelo a ver com isso? Para Sansão teve que ver. Tem que ter um ultimato em algum lugar. Todo aquele que tirar ou acrescentar uma só palavra, está compreendendo? Então aqui está a evidência. Está relacionada à mensagem do dia. Crer no Senhor Jesus conforme a mensagem do dia. O que diz a mensagem do dia? Fé genuína em Cristo, de acordo com a mensagem do dia, não rejeitando a mensagem do dia. Essa é a evidência de eleição, de predestinação. Está relacionado à palavra, porque com esse novo espírito e esse novo coração,
o Espírito Santo unge esse novo espírito e esse novo coração, e muita coisa acontece. Dança, fala em línguas, prega, vai longe, se arrepia, tem sensações, emoções, chora, etc. Mas aqui não há eleição para aceitar a palavra. Como uma pessoa pode... Quem deu a ela a autoridade para dizer, não, isso aqui não é para hoje? Como assim? Que atrevimento! São atrevidos. Porque este aqui não é um livro de homens. É como eu disse num desses cultos passados. Se você pega um livro de medicina de 100 anos atrás, você vai ver que a coisa evoluiu, há contradições, porque é homem, o homem vai descobrindo, vai evoluindo, vai crescendo no seu conhecimento. Mas este livro não é fruto da cabeça humana. Deus usou homens para escrever, mas a inspiração veio de Deus. O que eles escreveram foram coisas de Deus, não de si mesmos. Este livro é fruto de uma mente onisciente, ou seja, não sofre mudanças, não cresce no conhecimento. Não é que Deus disse assim, sabe, meu povo, há 3.000 anos atrás eu pensava de um certo jeito, mas aí depois, né, foi passando milhares e milhares de anos, aí eu percebi que não era bem assim. Desde o início, por isso ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Porque desde o início ele é o mesmo, ele não muda. Então, como é que você diz, não, isso aqui foi para lá, mas não é para cá? Como assim? É para lá e para cá e para o que vier daqui para frente, porque é fruto de uma mente que conhece tudo. Então, a primeira decisão dele é tão certa como qualquer coisa que ele falou ou pensou 3.000 anos depois, 50.000 anos depois. Não muda, porque ele conhece tudo. Ele não evolui, ele não cresce no conhecimento. Está entendendo? Eu quero orar com você agora. Eu deixei algumas coisas para trás. Se Deus quiser, em outra ocasião, podemos falar sobre isso. Mas, pelo menos, você teve uma noção de como as coisas acontecem. E você vê que, como é enganoso. É aquilo que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Porque é. Está relacionado à mensagem do dia. Vamos orar nesse momento. Já estaremos passando para o pastor. Querido Deus, nós te agradecemos por esta palavra nesta noite. Obrigado pela luz, pela compreensão. Obrigado pelo Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Obrigado pela mensagem que veio para nos esclarecer, nos tirar do enredo, da confusão, porque é muito enganoso, é muito complexo o mundo espiritual. Quando lemos na Bíblia que o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão, um homem como aquele. Quando a Bíblia diz em Números 24 que o Espírito de Deus vinha sobre um homem como aquele, é a chuva vindo sobre o joio, Senhor.
é o Espírito verdadeiro, que unge o verdadeiro crente, ungindo o falso, vindo sobre seu espírito, manifestando dons, tendo emoções, sensações, e mesmo assim, em sua alma, rejeitando em incredulidade a palavra. Pai, nós temos muito para lhe agradecer nesta noite, porque não é pouca coisa ter enxergado a mensagem do dia. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, e esta igreja, todos nós aqui temos uma gratidão muito grande para expressar nesta noite. Obrigado, Senhor, por ter nos livrado do engano. E obrigado porque o Senhor nos deu uma alma que não rejeitou em incredulidade a palavra do Senhor. Nós reconhecemos toda a Bíblia como palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela é verdadeira, toda ela é inspirada. Paulo disse a Timóteo: toda a Escritura é perfeitamente inspirada e útil. E nós somos um povo tão simples, tão humilde, e o Senhor nos permitiu enxergar, nos deu uma alma eleita para enxergar o que às vezes teólogos não conseguem enxergar. Não há mérito nenhum em nós, não nos gloriamos por isso, Pai, porque sabemos que foi uma obra do Senhor. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor escreveu nossos nomes no livro da vida do Cordeiro e nos fez nascer nesta era e nos mostrou, nos revelou aquilo que poderia nos levar de volta à eternidade à qual pertencemos. Nós não somos criaturas do tempo, somos criaturas eternas. Temos a vida eterna. Eu te agradeço, Pai, e aquilo que eu não pude expressar, eu peço que o Senhor amplie em cada coração, que o Senhor possa esclarecer mais esse assunto. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez, né? Como eu disse,